Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 11. Nós iremos dar continuidade àquilo que o pastor Ney Wagner já tem nos ensinado e nos instruído no que diz respeito à oração do Pai Nosso. O Ney Wagner tem nas quintas-feiras expondo Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, já tem nos instruído em vários temas específicos na oração do Pai Nosso, e nessa noite nós iremos refletir na versão de Lucas, na oração do Pai Nosso, na versão de Lucas, que é uma versão resumida da oração. E a gente vai ver aí a partir do versículo 1 até o 4, Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 4, o texto bíblico diz o seguinte, em Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 4. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele então lhes falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, eu estava conversando com o pastor com relação ao meu último sermão no domingo, e o tema do último sermão foi a mulher Cirofenícia, a mulher cananeia, no texto de Mateus capítulo 15, a partir do verso 21 ao 28, e fizemos paralelo também com Marcos capítulo 7, a partir do verso 24. E eu penso que naquele sermão, logo na introdução, eu deixei algumas pontas soltas e eu não estava conseguindo dormir de noite por conta disso. Porque eu penso que eu não fui muito claro com relação a algumas coisas que eu queria afirmar na introdução, mas que nessa noite eu vou tentar juntar essas informações aqui com essa exposição de hoje. Como eu irei pregar na oração do Pai Nosso, que por sinal só se encontra aqui em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1 ao 4, e Mateus 6, do verso 9 ao 13, nós temos registrado duas versões desse modelo de oração. Portanto, hoje eu quero amarrar as pontas soltas que deixei no meu último sermão, que eu penso que eu não fui muito claro. E quando eu comecei o sermão, eu fiz uma pergunta: por que 4 evangelhos? 4 evangelhos? Sendo que o texto em que eu li naquele sermão estava registrado somente em Mateus e Marcos, hoje nós temos um texto também que só está registrado em Mateus e Lucas. Então, a pergunta é: por que 4 evangelhos? E é verdade, irmãos, que cada um dos 4 evangelhos tem muita coisa em comum. Cada um deles trata do mesmo período da história, cada um apresenta os ensinos e os milagres do Salvador, cada um descreve a sua morte e ressurreição.
mas ao mesmo tempo que os 4 evangelistas têm muito em comum, cada um tem muita coisa peculiar, diferente dos demais, e é quando observamos as suas diferenças que chegamos a ver o seu real significado e propósito, e conseguimos assim apreciar a sua perfeição. Os 4 evangelhos, irmãos, ele nos apresenta Cristo como aquele que desempenha 4 ofícios distintos. E eu quero aqui lembrar aos irmãos uma ilustração que eu trouxe do autor e pastor A.W. Pink, que ele diz o seguinte: suponha que eu visite uma cidade desconhecida, na qual houvesse uma importante prefeitura ali, e que eu estivesse desejoso de transmitir aos meus amigos de casa a melhor das ideias sobre ela. O que eu deveria fazer? Eu usaria a minha máquina fotográfica, hoje em dia, o nosso celular, para tirar 4 diferentes fotos da cidade. Uma de cada lado, e assim meus amigos seriam capazes de formar uma ideia geral da estrutura e da beleza da cidade ou do edifício ali, com os registros das fotos. Portanto, pois é exatamente isso, irmãos, que acontece com os 4 evangelhos. Podemos dizer com reverência isso, que o Espírito Santo, ele fotografou o Senhor Jesus em 4 diferentes ângulos, focando em 4 diferentes relacionamentos, mostrando como ele desempenha perfeitamente as responsabilidades dos 4 diferentes ofícios. E aí, nós temos o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, Cristo é apresentado como filho de Davi, o rei dos judeus, e tudo em suas narrativas gira em torno dessa verdade. Isso explica, irmãos, porque o primeiro evangelho começa com a apresentação da genealogia real de Cristo. E porque no segundo capítulo se faz menção da viagem dos sábios do Oriente, que chegaram ali em Jerusalém perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus. E porque no capítulo 5, 6 e 7 temos aquilo que é conhecido como Sermão do Monte, mas que é, na realidade, o manifesto do rei, contendo uma enunciação das leis do seu reino. Portanto, nós temos também o relato de Marcos, e temos a figura de Cristo como servo de Jeová, aquele que, embora fosse igual a Deus, se humilhou e assumiu a forma de servo. Tudo nesse segundo evangelho contribui com esse tema central. Marcos o apresenta como servo de Jeová. E tudo aquilo que é estranho ao tema é terminantemente excluído. Isso explica porque não há genealogia em Marcos, porque Cristo é apresentado já no começo do seu ministério público, não se diz absolutamente nada de sua vida antecedente, e porque há mais milagres, obras de serviços detalhados aqui do que em qualquer outro evangelho. Portanto, é o evangelho de Marcos. Aí nós temos o evangelho de Lucas. Cristo é apresentado como filho do homem, aparentando como os filhos dos homens, mas distinto deles. E tudo na narrativa ajuda a evidenciar esse fato. Isso, irmãos, esclarece a razão porque o terceiro evangelho aponta a sua genealogia até Adão, o primeiro homem, em vez de restringir-se a Abraão, como fez em Mateus. Por que razão ele, como homem perfeito que é, tantas vezes é visto aqui em oração, e por que se vêem os anjos ministrando a ele, em vez de receberem ordem dele, como vemos em Mateus. Então, é o evangelho de Lucas. E aí nós temos o quarto evangelho, que é o de João. E Cristo é revelado como o Filho
de Deus, o Verbo encarnado. E tudo nesse quarto evangelho se presta a esclarecer e a demonstrar esse relacionamento divino, irmãos. Isso explica porque no primeiro versículo somos conduzidos à ocasião antes que existisse o tempo, e nos é mostrado Cristo como a palavra no princípio com Deus, e se declara expressamente que ele é Deus, porque encontramos aqui tantos dos seus títulos divinos, como o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, a luz do mundo e etc. Porque nos é dito que aqui que a oração deve ser feita em nome dele, e porque se diz que o Espírito Santo será também enviado tanto pelo Filho como pelo Pai. Portanto, com essas informações, ou com essas pontas soltas que eu deixei no último sermão, com relação da minha pergunta por que 4 evangelhos, nós percebemos que todos esses 4 evangelhos, eles têm a intenção de fotografar Cristo de diferentes ângulos, mas todos estão em comum acordo. Portanto, os ensinamentos de Jesus em Lucas, no capítulo 11 especificamente, onde eu li o texto, decorre, irmão, de uma reunião de oração. No capítulo 11, do verso 1 ao 13, melhor dizendo, de um milagre, no capítulo 11, dos versos 14 ao 23, e de um convite para jantar, que está aí nos versos 37 ao 54. Jesus usou essas 3 ocasiões para dar instruções sobre temas importantes, como oração, Satanás. A oração está nos versos 1 ao 13, sobre Satanás está aí nos versos 14 ao 23, oportunidades espirituais e a hipocrisia, está aí nos versos 37 ao 54, e é importante entender esses temas e aplicar as respectivas verdades à nossa vida. Portanto, a importância dessa oração se manifesta no simples fato de que nosso Senhor ensinou ela 2 vezes com algumas variações. Aquele que nunca proferiu, irmãos, uma palavra sem um bom motivo, achou conveniente nos ensinar esta oração em 2 ocasiões distintas. 2 vezes o Senhor escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Está lá em Deuteronômio capítulo 9, verso 10, e capítulo 9, verso 10, e capítulo 10, verso 4. E 2 vezes o Senhor Jesus proferiu também a oração do Pai Nosso. É claro que por trás disso sempre existe uma finalidade, um propósito. E a ocasião em que essa oração foi proferida pela 2ª vez, relatada nessa passagem aqui, ela é muito interessante. O versículo 1 diz o seguinte: Jesus estava orando. Então perceba que, como eu falei no começo, o Evangelho de Lucas o apresenta como homem, né? Então a gente vê essa necessidade humana de sempre estar orando. E aí, um dos discípulos diz, né, quando ele terminou de orar, um dos discípulos interroga ele e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Isso aqui, irmãos, a gente não sabe quem é esse discípulo, mas foi uma pergunta muito oportuna. Como João ensinou aos seus discípulos. A gente entende aqui que um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E a resposta a essa petição foi a famosa oração que agora estamos olhando para ela e analisando. Não sabemos quem era esse discípulo, não temos informações, mas o seu pedido será recordado enquanto o mundo existir. Felizes são aqueles que têm esse mesmo sentimento e com frequência clamam: Senhor, ensina-nos a orar. Porque, na verdade, nós não sabemos orar, irmãos. A gente até pode balbuciar algumas palavras, mas a gente não sabe orar como convém. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 26, o apóstolo Paulo nos diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como orar. Não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos que não se expressam com palavras, ou gemidos inexprimíveis, né? De forma mais... Estou falando o texto de forma mais clara. Portanto, John Stott diz que sem o Espírito Santo é impossível haver oração cristã. E a oração cristã autêntica. É Ele quem nos leva a clamar. É o Espírito de Deus que nos conduz à oração. É os impulsos do Espírito que nos conduz à oração. Porque, irmãos, se depender da gente não ora. Amamos, irmãos, pensar em João Batista como profeta e mártir. Mas os discípulos de Jesus lembravam-se dele como homem de oração. Nós lembramos de João Batista como um grande profeta, como um grande homem que fez grandes coisas. Mas interessante que esse discípulo aqui é lembrado ou lembra de João Batista como homem de oração. E nós temos vários homens na história da igreja que hoje são lembrados pelos cristãos como grandes homens de oração. João foi um bebê extraordinário que recebeu o Espírito Santo antes mesmo de nascer e ainda assim ele precisava orar. Ora, se João Batista precisava orar e nosso Senhor precisava orar, quanto mais nós, né? Portanto, ele teve o privilégio de apresentar o Messias a Israel, no entanto, ele precisava orar. Jesus disse que João Batista ele foi o maior dos profetas em Lucas capítulo 7, verso 28, e mesmo assim, João dependia da oração. Se a oração era algo, irmãos, tão vital a um homem com todas essas vantagens, quanto mais não deve ser para nós, que não temos esses mesmos privilégios que João Batista teve. Os discípulos de João precisavam orar. Os discípulos de Jesus queriam aprender a orar melhor. Não pediram ao mestre que lhe ensinasse a pregar ou fazer grandes sinais. Antes lhe pediram que ensinasse a orar. Isso é interessante, irmão, que a gente vê, né? Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram, Senhor, ensina-nos a pregar grandes sermões, ensina-nos a fazer grandes milagres. Não, eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E que essa seja sempre a nossa petição. Portanto, irmãos, o maior argumento em favor da primazia da oração é o fato de Jesus ter sido um homem de oração também. Nosso Senhor orou em seu batismo, em Lucas 3. Antes de escolher os 12 apóstolos, em Lucas capítulo 6, ele orou. Quando as multidões aumentaram, em Lucas capítulo 5, ele orou. Antes de pedir aos 12 apóstolos que fizessem a sua confissão de fé, em Lucas 9, ele orou. Em sua transfiguração, ele orava. Então veja a dependência da oração que nosso Senhor Jesus tinha. Os discípulos, irmãos, sabiam que ele se retirava com frequência para orar sozinho. E desejava aprender com ele o segredo do poder espiritual e da sabedoria. Se Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, dependeu da oração nos dias de sua encarnação, como diz o autor de Hebreus capítulo 5, verso 7, nós dependemos muito mais. A oração eficaz é a provisão para todas as nossas necessidades. Portanto, o conteúdo da oração de Nosso Senhor é um tesouro, irmãos, de lições espirituais. Ao passo que expô-las completamente em uma pregação ou em um livro é algo impossível. A oração do Pai Nosso é uma fonte inesgotável de lições espirituais. Portanto, vamos observar apenas algumas divisões aqui no texto de Lucas, capítulo 11. Em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso refere-se ao Deus a quem adoramos. Veja comigo o verso 2 aí, de Lucas 11. Ele então lhes falou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pai,
começa assim a oração. Isso mostra que a oração é para os crentes no Senhor Jesus Cristo. Uma vez que sem fé, nele ninguém pode ir ao Pai. Em João capítulo 14, verso 6. Portanto, o crente começa sua oração com humilde e alegre consciência de que Deus é seu Pai. E que ele que suplica é filho e herdeiro desse Pai. Romanos capítulo 8, verso 15 ao 17 diz: porque não recebemos um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pela qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Se és filhos, és também herdeiro por obra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoa. Somos instruídos a nos aproximar dele como nosso Pai no céu. Como o Pai que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo. Ele é nosso Pai. Efésios capítulo 2, verso 18 nos diz: pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, irmão. No mesmo Espírito, embora a reconciliação seja um evento, o acesso é o relacionamento contínuo, irmãos, a qual ele nos leva. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 nos diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E prosagog, irmãos, é a palavra grega para acesso. Nós temos acesso a esse Pai. E faz-nos pensar numa corte oriental, onde é outorgada aos súditos uma audiência com o rei ou com o imperador, e então são apresentados a ele. O sabor da palavra permanece, mas a ênfase, ela é alterada. Porque nosso acesso não é a um rei, mas sim a um Pai. Diante de quem temos ousadia e acesso. Efésios capítulo 3, verso 11 e 12 nos diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Este acesso, irmãos, ela é universal, de todo o povo cristão, a Deus através de Cristo. É aquilo que os reformadores do século XVI chamavam de o sacerdócio universal de todos os crentes. É um privilégio fundamental de todos os que estão em Cristo, ou seja, da igreja, a comunidade universal de judeus e gentios, acerca da qual Paulo acaba de escrever. Assim, irmãos, a realização mais alta e plena do Cristo pacificador é este acesso trino do povo de Deus, enquanto por ele e em um Espírito chegamos com confiança ao nosso Pai. Que doutrina gloriosa é a paternidade de Deus, irmãos. É você entender que você dobra o seu joelho, ou não dobrando, ou deitado, ou seja lá qual for a posição, que não existe um padrão exigido pelas escrituras de oração, seja ele deitado dentro de um ventre de um peixe, seja ele no alto de um monte, seja ele dentro de uma caverna, o nosso Pai ouve do mesmo jeito. Por isso a doutrina da paternidade de Deus e da universalidade de que
Todos os crentes têm acesso a esse Deus e Pai. E o nosso Senhor nos ensina aqui uma oração tão simples, mas tão grandiosa. Porque Ele nos diz, quando vocês forem orar, não precisa dizer Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que nele há. Não, a oração é Pai. Deus sabe, porque nas nossas orações a gente pensa que é impressionar Deus com a nossa grandeza, né? Não é errado, é claro, mas eu penso que a maneira mais correta pela Escritura é Pai. É entender que você faz parte dessa família e você pode se direcionar ao nosso Deus como Pai, Paizinho. Por isso essa doutrina é gloriosa demais. Temos acesso livre ao nosso Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto continua dizendo, ele então lhes falou, quando orardes, dizei Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E eu quero destacar aqui, irmãos, 2 lições. Somos instruídos a suplicar que o nome de Deus seja santificado. Ele diz, santificado seja o teu nome. Ao pronunciar tais palavras, não pretendemos dizer que o nome de Deus admite graus de santidade ou que qualquer de nossas orações pode torná-lo mais santo. Mas declaramos nosso desejo íntimo de que o caráter, os atributos e as perfeições de Deus sejam mais conhecidos, honrados e glorificados por todas as suas criaturas inteligentes na face da terra. O livro de Malaquias, irmãos, é um dos livros da Bíblia que mais vemos o nome de Deus sendo desonrado. E o interessante é que o tema, irmãos, do livro, o tema-chave do livro de Malaquias é glorificando o nome de Deus com uma vida piedosa. O modo como estavam servindo ao Senhor era uma desgraça para o nome dele. Encontramos 8 vezes as palavras o meu nome em Malaquias, no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1, verso 6, verso 11, verso 14, capítulo 2, verso 2, verso 5. Aí nós temos o capítulo 3, no verso 16, nós temos no capítulo 4, no verso 2, numa referência, obviamente, ao caráter e à reputação de Deus. Vocês desonram o meu nome. Por isso, a oração do nosso Senhor é santificado seja o teu nome, porque devemos honrar o nome de Deus. Os sacerdotes, irmãos, que deveriam glorificar o nome de Deus, o estavam envergonhando diante do povo e do Senhor. Os sacerdotes deveriam ser filhos de Deus e, no entanto, não honravam o Pai. Foram chamados para ser servos de Deus, porém não mostravam respeito algum pelo seu Senhor. Quando Malaquias os confrontou, os sacerdotes perguntaram, com arrogância até, em que desprezamos nós o teu nome? No verso 6 do capítulo 1. Só então o profeta entrega na cara deles. Portanto, eu quero ressaltar que Jesus fez a mesma petição em outra ocasião em João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. No Salmo, irmãos, 9, verso 2, diz o seguinte: Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Isso significa muito mais que saber que o nome de Deus é Jeová. Significa que aqueles que conhecem todo o caráter, mente e coração de Deus, confiarão alegremente nele. Portanto, irmãos,
quando o Senhor Jesus nos instrui de santificado seja o teu nome, isso nos fala, e o Ney Wagner já ensinou aqui outras vezes, está relacionado ao caráter de Deus. É honrarmos a Deus com uma vida piedosa. Uma outra lição que eu quero destacar é aqui, somos instruídos a suplicar que venha o reino de Deus. O texto nos diz, venha, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Com essas palavras, declaramos nosso desejo de que o poder de Satanás seja rapidamente aniquilado e toda a humanidade reconheça Deus como seu legítimo rei e de que os reinos deste mundo tornem-se realmente, conforme prometido, os reinos de nosso Deus e de seu Cristo. O estabelecimento final deste reino foi predito desde a queda de Adão. Toda a criação geme aguardando esse reino. A última oração da Bíblia se refere ao estabelecimento deste reino. Vem, Senhor Jesus, em Apocalipse 22, verso 20. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É um pedido de que o reino de Deus se estabeleça. Felizes são os crentes que aprenderam, irmãos, que o nome de Deus é mais digno de honra do que o de qualquer autoridade deste mundo. Que o reino de Deus é o único que permanecerá para sempre e que a lei de Deus é o padrão com o qual todas as leis devem se conformar. Portanto, santificado seja o teu nome, caráter de Deus. Venha o teu reino. É um anseio, um desejo dos cristãos de que o reino de Deus se estabeleça. E de que os reinos deste mundo passem logo rapidamente. E que eles vão passar. E que o reino de Satanás seja aniquilado de uma vez por todas. Esse é o anseio da igreja, é o anseio do povo de Deus. Em segundo lugar, a oração do Pai Nosso refere-se às nossas necessidades diárias. Veja o verso 3 aí. Dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia. Em primeiro lugar, irmãos, somos instruídos a orar suplicando pão. E isso nos fala de nossa realidade temporal. E essa é uma necessidade diária. Tanto o pão como o perdão de pecados são necessidades diárias. Um fala de nossa temporalidade e a outra faz parte de nossa espiritualidade. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia no vocábulo, ou melhor, o vocábulo pão, a palavra pão, está incluído tudo que nossos corpos necessitam e precisam. Visto que estamos em constante necessidade, continua a suprir-nos dia a dia com esse pão, é a petição dessa oração. Ou seja, com a porção necessária para o dia. É o que somos instruídos aqui. E aqui, irmãos, pão indica tudo o que é necessário para o sustento da vida física. Nós sabemos disso. O texto diz-nos que oremos por nosso pão cotidiano, mas devemos notar que pedimos pão para o dia. E isto nos recorda a história do maná no deserto, e que você recorda muito bem também em Êxodo capítulo 16. Só se deveria colher o suficiente para as necessidades diárias. Nós sabemos, irmãos, que se um judeu fosse colher aquele maná para guardar para o outro dia, o que é que acontecia? Apodrecia, não prestava. Então, tinha que ser colhido no dia e comido naquele mesmo dia. Não poderia ser guardado para outro dia. E aí nós devemos trabalhar em excesso pelo futuro desconhecido, ou melhor, não devemos trabalhar em excesso pelo futuro desconhecido, e sim viver um dia por vez. Devemos reconhecer nossa completa dependência de Deus no que se refere à vida, ao pão
e as demais coisas. Devemos suplicar-lhe que se encarregue de nós e providencie tudo o que precisamos neste mundo. Fato interessante, irmãos, que essa súplica corresponde à mesma súplica do rei Salomão em Provérbios capítulo 30, verso 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia. Salomão diz isso já em Provérbios capítulo 30, no verso 8. E nessa petição, irmãos, que se segue, podemos nela discernir claramente uma referência implícita a cada uma das pessoas da bendita e santa Trindade. Nossas necessidades temporais são supridas pela bondade do Pai. Nossos pecados são perdoados através da mediação do Filho. Somos preservados da tentação e livrados do mal pela operação graciosa do Espírito Santo. Notemos, irmãos, atentamente que nossas necessidades corporais, os interesses temporais, devem ser subordinados aos interesses espirituais. Mas por que devemos suplicar pedindo pão cotidiano? Primeiro, somos lembrados da nossa fragilidade. Somos incapazes de permanecer com saúde por 24 horas e somos inaptos para os deveres de um único dia, a menos que constantemente sustentados do alto. Segundo, somos lembrados da brevidade da nossa existência. Nenhum de nós sabe o que um dia pode produzir. Portanto, somos proibidos de nos vangloriarmos acerca do amanhã. Como está escrito em Provérbios capítulo 27. Terceiro, somos ensinados a suprimir toda a preocupação ansiosa pelo futuro e a viver um dia por vez. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, devemos viver um dia por vez. Quarto lugar, Cristo inculca a lição da moderação. Devemos reprimir o espírito de cobiça, formando o hábito de nos contentarmos com uma pequena porção. Em Lucas capítulo 11, verso 3, na oração, dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Deve ser o nosso pedido a cada noite. No versículo 4 de Lucas 11, na parte A, diz: e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E aqui nós somos instruídos a orar suplicando perdão. Primeiro suplicando pão e agora suplicando perdão. E isso fala de nossa realidade espiritual. E essa é uma necessidade também diária, irmãos. Ao pronunciar tais palavras, confessamos que somos criaturas pecadoras, culpados e corrompidos, irmãos, e que cometemos ofensas diárias em muitos aspectos. Não podemos apresentar qualquer desculpa para nós mesmos. Nada podemos oferecer para nos justificar. Simplesmente rogamos a graciosa, completa e gratuita misericórdia de nosso Pai em Cristo Jesus. Somos ensinados de que, sem o perdão, todas as boas coisas dessa vida não nos beneficiarão em nada. O que adianta? Você ser rico, ter dinheiro, ter tudo e não ser perdoado. Não adianta nada. Ser bem-sucedido, ter um status social, ser conhecido no mundo inteiro, mas não é conhecido como filho nos céus. Portanto, um homem, irmãos, em uma cela no corredor da morte é alimentado e vestido.
Mas de que vale para ele a mais saborosa dieta e o mais caro vestuário, enquanto permanece sob a sentença de morte iminente? O pão nosso de cada dia apenas nos engorda, como cordeiros para a matança, se os nossos pecados não forem perdoados. Quem ilustrou isso foi Matthew Irwin. Somos ensinados que os nossos pecados são tantos e tão graves que não merecemos nem um pedacinho de comida. A cada dia, o cristão é culpado de ofensas, irmãos, que confiscam até as bênçãos comuns da vida, de modo que ele sempre deve dizer, como Jacó, no capítulo 32 de Gênesis, no verso 10. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Porque passei este Jordão apenas com meu cajado e agora volto em 2 grupos. Cristo quer nos ensinar de que nossos pecados são um grande obstáculo aos favores que poderíamos receber de Deus. Em Isaías capítulo 59, verso 2 nos diz: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Jeremias capítulo 5, verso 25 nos diz: porém as vossas iniquidades afastaram essas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Nossos pecados, irmãos, comprimem o canal da bênção. E por isso, todas as vezes que oramos, dá-nos o nosso pão cotidiano, deve-se acrescentar, ou devemos acrescentar, e perdoa-nos. Enquanto nós oramos, dá-nos, devemos acrescentar sempre, e perdoa-nos. Cristo nos encoraja a prosseguir na fé de força em força, irmãos. Se confiamos na providência de Deus em prover os nossos corpos, não deveríamos confiar nele também para a salvação de nossas almas, do poder e do domínio do pecado e do terrível salário do pecado. Nossos pecados são vistos aqui em Lucas 11:4, assim como em Mateus 6:12, como dívidas. Ou seja, obrigações não cumpridas ou fracassos em prestar a Deus o que lhe é legitimamente devido. Devemos a Deus sincera e perfeita adoração, justamente com zelosa e perpétua obediência. E o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8:12: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Declarando assim o lado negativo aqui, irmãos, mas positivamente somos devedores a Deus para viver para Ele, para a lei da criação. Fomos feitos não para gratificar a carne, mas para glorificar ao nosso Deus. E o fracasso, irmãos, em quitar a nossa dívida de adoração e obediência implicou em culpa, trazendo-nos em dívida para com a justiça divina. Agora, quando oramos, perdoa as nossas dívidas, não pedimos para sermos desincumbidos dos deveres que devemos a Deus, mas para sermos absolvidos da nossa culpa, ou seja, ter o castigo devido a nós suspenso. Como devedores falidos, estamos completamente arruinados e devemos jazer para sempre sob o juízo de Deus, a menos que a plena compensação seja feita a Ele. Mas somos impotentes no que diz respeito a essas coisas, para lhe pagar essa compensação, pois, moral e espiritualmente falando, irmãos, nós somos pessoas falidas, com as dívidas não liquidadas. O livramento, irmãos, então, deve vir de fora de nós mesmos. É aqui que o Evangelho declara alívio à alma carregada de pecado. Um outro, a saber, o Senhor Jesus Cristo, tomou sobre si o ofício de fiador
e prestou plena satisfação à justiça divina em favor de seu povo, fazendo completa compensação a Deus por eles. Por isso, Cristo é chamado de o fiador de melhor testamento, em Hebreus capítulo 7, verso 22. Como ele afirmou profeticamente através de Davi: então, restituí o que não furtei, no Salmo 69, verso 4. Deus declara, concernente aos seus eleitos: livra-os, para que não desça a cova. Já achei resgate. Jó capítulo 33, verso 24. Portanto, rogamos a Deus que aceite a satisfação de Cristo pelos nossos pecados e olhe para nós como justos nele. E quando ele olha para nós, ele olha e vê a justiça de Cristo que foi imputada a nós. Aleluia. Ele não vê mais os nossos pecados, mas ele vê a justiça de Cristo, que nos absolveu de perdoar aqueles que lhes fazem o mal também. José é um exemplo disso. Em Gênesis capítulo 50, verso 14. Estevão é outro exemplo disso. E o maior exemplo é o nosso Senhor na sua morte, na sua crucificação. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos orar muito para que Deus remova toda a amargura e malícia dos nossos corações contra aqueles, irmãos, que nos fazem mal. Mas, em terceiro lugar, a oração do Pai Nosso refere-se aos perigos também diários. O verso 4 diz o seguinte: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. O final desse versículo nos ensina duas coisas que devemos temer a cada dia e com as quais temos de esperar que nos defrontaremos enquanto estivermos aqui nesse mundo. Uma delas é a tentação e o outro é o mal. Jesus nos ensina a orar contra a tentação e não nos deixe cair em tentação. E com essa expressão, não estamos dizendo que Deus é o autor da tentação ou que ele tenta o homem ao pecado. Tiago, capítulo 1, verso 13 diz: quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Que Deus não tenta a nenhum homem significa que ele não infunde o mal em alguém, nem é de modo algum, irmãos, participante conosco da nossa culpa. A criminosidade dos nossos pecados deve ser inteiramente atribuída a nós mesmos, como Tiago nos instrui nos versos 14 ao 15, e ele deixa isso muito claro. Mas os homens negam que é de suas próprias naturezas corruptas que tais e quais males procedem. É de nossa natureza pecaminosa e caída, culpando as suas tentações. E se são incapazes de estabelecer o mal nessas tentações, então eles buscam se desculpar lançando a culpa em quem? Em Deus, muitas vezes, como fez Adão. A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E Adão aqui estava pondo a culpa na mulher? Não, estava pondo a culpa em Deus, porque ele diz, a mulher que me deste. Então, em todo o decorrer da história, sempre é assim. Sempre estamos buscando um bode expiatório para pôr a culpa de nossos males, de nossos fracassos. É importante entender que a palavra tentar, ela possui um duplo significado na Escritura, embora nem sempre seja fácil determinar qual dos dois se aplica em uma passagem particular. Testar, pôr à prova e incitar a fazer o mal. Quando se diz, irmãos, que Deus tentou Abraão em Gênesis 22, significa que ele provou, colocando à prova a sua fé e fidelidade. Mas quando lemos que Satanás tentou a Cristo, significa que Satanás procurou produzir a sua queda, embora fosse moralmente impossível. Só que nós vemos lá na tentação de Cristo que o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. E aí quando chega no deserto, ele é tentado por Satanás. Então,
podemos entender com isso que o Espírito Santo nos leva ao deserto para ser provado, testado, mas nunca tentado, porque tentação mesmo, diz o apóstolo Paulo, também que ela é de homens, e eu vou falar isso aqui mais na frente. Portanto, tentar é fazer prova de uma pessoa a fim de descobrir o que ela é e o que fará. Podemos tentar a Deus em um sentido legítimo e bom, pondo à prova em um sentido de dever, como quando aguardamos o cumprimento da sua promessa, e o texto de Malaquias é muito claro no que diz respeito a isso, no verso 10, mas como está registrado para a nossa admoestação no Salmo 78, no verso 41, Israel tentou a Deus em um sentido de pecado, agindo de tal modo que provocasse o seu descontentamento. E o Senhor nos ensina a orar aqui dizendo, e não nos deixe cair em tentação. Ele nos ensina que aquele que ordena, irmãos, todas as coisas terrenas e celestiais, sem a qual nada pode acontecer, suplicamos que governe o curso de nossas vidas de tal modo que não sejamos tentados acima do que podemos suportar. Então, a gente entende com isso que Deus tem poder para governar também essas circunstâncias. Pedimos ao nosso Pai que nos preserve das provações e nos proporcione uma maneira de escapar. E Paulo nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Esse verso, irmãos, com certeza é uma das mais bem-vindas e confortantes promessas de toda a Bíblia. Nenhuma tentação pode ser tão poderosa que seja capaz de nos deixar sem esperança para resisti-la. Mas animador ainda é que essas tentações são as mesmas que Jesus passou. Hebreus capítulo 4, verso 15 nos diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Hebreus capítulo 2, verso 17 nos diz, por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele sofreu exatamente as mesmas tentações que são comuns a todos nós. Por isso, ele é sumo sacerdote fiel e misericordioso. Por isso, ele é tocado pelos mesmos sentimentos de nossas fraquezas. Portanto, devemos rogar que nossos pés sejam preservados e que nosso testemunho não caia em descrédito e arruine assim a nossa alma. E por fim, nosso Senhor nos ensina a orar contra o mal. Ele diz na parte final do versículo, mas livra-nos do mal. Incluímos sob a palavra mal tudo que nos seja prejudicial, quer ao corpo, quer à alma, em especial todas as armadilhas do grande autor do mal, que é o diabo. Os 4 pedidos para o suprimento das nossas próprias necessidades são: por graça providente, dá-nos; graça perdoadora, perdoa-nos; graça preventiva, não nos conduz à tentação; e graça preservadora, livra-nos. Deve-se notar, irmãos, que em cada caso o pronome está no plural e não no singular. Nós e nosso, na versão de Mateus. Não eu e meu, né? Não meu pai, mas nosso pai, ou pai nosso. Pois devemos suplicar não apenas por nós mesmos, mas por todos os membros da família da fé. Quão belo isto demonstra o caráter familiar da oração verdadeiramente cristã, irmãos. Pai nosso, pois o nosso Senhor nos ensina a nos dirigirmos
ao nosso Pai, ao Pai Nosso, ao nosso Pai Celestial, que aqui Lucas omite, né, Pai Nosso, e a abraçar todos os seus filhos em nossas petições. No peitoral do sumo sacerdote estavam escritos os nomes de todas as tribos de Israel, um símbolo da intercessão de Cristo no alto. Do mesmo modo, também o apóstolo Paulo prescreve súplica por todos os santos em Efésios capítulo 6, verso 18. O amor próprio fecha as entranhas da compaixão, confiando-nos aos nossos próprios interesses, mas o amor de Deus derramado em nossos corações nos torna solícitos, irmãos, em favor de nossos irmãos. Somos ensinados a orar por livramento de todos os tipos, graus e ocasiões do mal, da malícia, poder e sutileza dos poderes das trevas, deste mundo mal e todos os seus engodos, laços, índoles e enganos, do mal de nossos próprios corações, para que seja refreado, subjugado e finalmente extirpado, e do mal do sofrimento também. Esta petição, então, expressa um desejo de sermos livrados de tudo que seja realmente prejudicial a nós, especialmente do pecado, o qual não tem bem algum em si mesmo. Confessamos nessa parte da oração que o mundo inteiro jaz no maligno, como João nos ensina no capítulo 5, verso 19. Portanto, confessamos que o mal está em nós, ao nosso redor, em cada parte, e que não temos poder para nos livrar dele. O pecado é mau, Romanos 12, 9. O mundo é mau, Gálatas capítulo 1, 4. E nossa própria natureza corrupta também, ela é mau, em Mateus 12, 35. Além disso, as vantagens que o diabo obtém sobre nós, irmãos, elas são por meio da carne e do mundo, pois estes são os seus agentes. Suplicamos fortalecimento àquele que nos pode fortalecer e nos refugiamos nele para ficarmos protegidos. Assim, esta é uma oração por livramento de todos os nossos inimigos espirituais. É verdade, irmãos, que fomos livrados do poder das trevas e transportados para o reino de Cristo, como Paulo nos ensina em Colossenses 1,13, e que, em consequência, Satanás não possui mais nenhuma autoridade legal sobre nós. Não obstante, irmãos, nosso adversário mantém um pavoroso e opressivo poder. Embora não possa nos dominar mais, ele tem permissão para molestar e nos afligir muitas vezes. Em resumo, pedimos aquilo que o próprio Senhor Jesus rogou para nós, quando disse: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E aí eu concluo dizendo: agora devemos nos servir da oração do Pai Nosso para julgar nosso próprio estado diante de Deus. As palavras do Pai Nosso provavelmente já foram pronunciadas, irmãos, milhares de vezes por nossos lábios. Mas realmente as sentimos? Desejamos que essas súplicas nos sejam concedidas? Deus realmente é nosso Pai? Já nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Cristo? Preocupamos-nos muito com o nome de Deus, com seu caráter, sua glória e sua vontade? Verdadeiramente desejamos que o reino de Deus venha? Sentimos necessidade diária das misericórdias divinas e do perdão de nossos pecados? Realmente nós tememos cair no pecado? Acima de tudo, nós odiamos o mal? São perguntas sérias e merecem atenciosas considerações. Esforcemo-nos, irmãos, para fazer com que a oração do Pai Nosso se torne nosso modelo e exemplo em toda a nossa comunhão com Deus. Ela deve nos sugerir os assuntos pelas quais devemos orar, pedindo ou rejeitando. Essa oração deve nos ensinar o relativo lugar e proporção que devemos dar a cada assunto em nossas orações. Quanto mais meditamos e examinamos a oração do Pai Nosso,
tanto mais instrutivas e sugestivas acharemos. Portanto, é uma versão breve da oração do Pai Nosso, mas que não deixa de ser profunda e que extraímos dela grandiosas lições. Vamos orar? Com esse modelo e esse modelo de oração que o Senhor nos ensinou? Paizinho Santo, nós te agradecemos pela revelação da Tua Palavra, nós louvamos a Ti, Senhor, por esse pedido desse discípulo, Senhor, que será lembrado de geração em geração. Nós rogamos a Ti, Senhor, tão somente a Ti, entramos ousadamente na Tua presença com um coração quebrantado e humilde, e podemos chamar a Ti de Pai, Paizinho Santo, Papaizinho. Nós te agradecemos por esse rico privilégio, Senhor, que demanda tamanhas responsabilidades de nossa parte, em andar com temor e tremor diante da Tua presença. Nós rogamos, Pai, o nosso pão cotidiano, o nosso pão de cada dia. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que pedimos esse pão cotidiano, nós rogamos também, perdoa-nos, porque nós fracassamos muitas vezes, nós pecamos. Não adianta nós sermos bem-sucedidos e termos muitos status diante da sociedade, se nós de fato não formos perdoados. Mas glorificamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, honramos o Teu nome, na pessoa de Cristo Jesus, que a justiça de Cristo foi nos imputada, fomos justificados, a nossa dívida foi liquidada, foi paga. E com o mesmo nível, Senhor, de misericórdia que recebemos, nos ajuda e nos dá força, Senhor, e remove todo empecilho de perdoar aquele que nos ofende, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus nós rogamos. Não nos deixa cair em tentação. Nos preserva, Senhor, no dia mau. Nos guarda, Senhor, no dia mau. A Tua palavra nos garante a Tua preservação no dia mau. E no dia da tentação, Tu nos dá escape, Senhor, para fugir dela. Nós rogamos a Ti por todas essas benesses, por todas essas bênçãos que desfrutamos em Cristo. Abençoa o Teu povo, a Tua comunidade, a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria convidar aqui o presbítero Ari para orar. Já trabalhou? Ah, rapaz, então atrasado aqui sou eu. Irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas também nós queremos agradecer a cada um que aqui está essa noite. E queremos pedir, irmãos, a cada um de vocês que persevere na fé. Que diante dessas provações que nós temos passado, amados irmãos, não vamos desvanecer, não vamos fugir do foco, que é a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que procurem força na fraqueza, porque o Senhor vai te ajudar e vai te orientar nesse sentido. Vamos, irmãos, orar, interceder em casa,
Nós não podemos estar todos os dias na igreja por motivo de um decreto de um governador, que se formos questionar é inconstitucional, mas, infelizmente, nós temos que, como cristãos, temos que nos submeter a tudo isso. E sabemos que a igreja não é parede, a igreja somos nós. E se for dependermos de nós, irmãos, para concluir, buscamos a presença do Senhor em casa. Interceda por mim, que eu estou precisando de intercessão dos irmãos. Porque eu quero também ter a certeza de que eu vou interceder, mas eu sei que tem alguém intercedendo uns pelos outros. Vamos pedir ao Senhor para fortalecer a nossa igreja, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Vamos orar pelo nosso pastor presidente, pastor Azemar, pelos pastores de campos, de igrejas locais que estão precisando. Vamos orar pela esposa do pastor Marcos, lá de Conjunto Esperança, que está enferma, que está precisando está com um respirador em casa, com um tubo, porque não quis ficar no hospital. Então, irmãos, nós estamos passando esses momentos, mas tudo é fase no Senhor. É fase no Senhor, porque Deus, Ele está conosco. Eu nunca, irmãos, fiquei assim, sabe? Porque eu sei que o Senhor está conosco. Vamos orar essa noite com fé, vamos buscar fé, entendeu? Uma palavra de um pastor, certa vez, que usou até... não sei se foi Gandhi, não é? Eles podem tirar a nossa vida, mas não pode tirar a nossa esperança em quem nós cremos, em quem eles criam, em quem eles acreditaram. Sabemos que as mesmas palavras nós podemos dizer, porque nós temos um Deus verdadeiro. Porque pode nos tirar a vida, mas o nome que está escrito lá no céu vai permanecer. Então, Gandhi era uma seita, fazia parte de uma seita, mas eles tinham aquela esperança da certeza de dias melhores. Pode tirar, viu, pastor? Misericórdia. Então, amados irmãos, nós vamos ter essa fé no Senhor, a esperança de que vai voltar tudo ao normal, nós vamos estar aqui reunidos todos os dias, todas as programações, e para a glória do Senhor. Amém? Tá certo? Senhor, nós queremos te agradecer pelos privilégios de estar. Eu estou feliz, Senhor, porque eu estou na tua casa com os meus irmãos. Eu pude ver aqui, Senhor amado, pessoas com a mesma esperança que eu, a esperança de um dia melhor, de uma manhã melhor, da certeza de que com certeza, Senhor amado, as coisas vão acontecer em nossas vidas, na vida da nossa igreja, de cada irmão, na vida de nossos familiares. O Senhor tem feito maravilhas. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Nós não temos nada que reclamar do Senhor, pelo contrário, nós só temos que agradecer pela vida, Senhor. Pela vida, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e de nossos familiares. Muito obrigado, Senhor, porque mais um dia já se passou. E nós estamos vivos para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, nos despede em paz, nos leva em paz para os nossos lares. E que a graça de Deus, o amor e as consolações do Espírito do Senhor repouse sobre cada um que aqui está, sobre as igrejas, meu Deus, sobre as igrejas missionárias, meu Deus, sobre a missão de modo geral, a missão Portas Abertas,
Os missionários que estão lá fora, meu Deus, padecendo, mas por amor do teu nome, dá força a eles, dá fé, dá ânimo, capacita, renova suas forças, para a glória do teu nome. E profetizamos aqui, Senhor, essa noite, eu profetizo que o Senhor venha suprir todas as necessidades, seja do pequeno ao maior, do pastor ao membro, do membro ao pastor. Eu estou profetizando, Senhor, no teu nome. Supre agora, Pai, todas as necessidades. Meu Deus, manda bênçãos do céu, manda maná do céu, para suprir a necessidade de cada um de nós. Assim nós te pedimos e por fé já te agradecemos, no nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Está ligado na terra, ligado no céu.